Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, que Jesus nos abençoe. Vamos hoje fazer o estudo de O Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, em que Kardec pergunta na questão 211, de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente gêmeos. Os Espíritos nos respondem, são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimento e se sentem felizes por estarem juntos. Então quer dizer que são espíritos que são simpáticos e que se aproximaram, pela semelhança de sentimentos, e eles, pela essa analogia, pela essa igualdade de sentimentos, se sentem felizes, por estarem juntos. Nós devemos então ter uma noção do que é o caráter, que em psicologia é um termo usado como componente da personalidade. Em linguagem comum, o termo descreve os traços morais da personalidade. E a personalidade em que o caráter se refere principalmente às características que regulam a nossa personalidade e que são desenvolvidas de maneira incremental e associada a algumas áreas do cérebro relacionadas aos processos cognitivos. Geralmente é contrastado com o temperamento, que abrange aspectos mais envolventes em relação às emoções básicas e aos comportamentos automáticos. O temperamento ele é moderadamente estável ao longo da vida, enquanto que o caráter surge após a infância e sofre uma maturação e é influenciado pela aprendizagem social e cultural. O temperamento possui forte predisposição, quase que inata, a componentes biológicos e é independente da cultura ou do aprendizado social. A princípio, os valores do homem constituem o seu caráter. Então quer dizer que caráter é justamente os valores que carregamos conosco. O caráter é um termo etimologicamente que significa gravar, mas esse conceito sofreu uma total evolução. E hoje, na atualidade, ele significa padrão de valores da personalidade. É constituído de valores morais, sociais e espirituais. Adquire-se caráter na família, na escola, na sociedade e, em geral, caráter é a personalidade valorizada. Nesse sentido, o caráter é um aspecto da personalidade. Segundo Emmanuel, ele fala que de nós mesmo flui o manancial da vida. A vitória ou a derrota, a alegria ou a tristeza, felicidade ou infortúnio, são produtos do nosso próprio coração. Deus concede recursos iguais para todos nós e nós facilitamos ou complicamos o processo de execução dos propósitos divinos a nosso respeito. As leis do trabalho não se modificam. Não existe privilégio na lei de Deus. Ninguém foge o cumprimento da lei. Realizaremos quanto nos cabe no tempo ou voltaremos à lide da reencarnação com o tempo, a fim de criar, refazer ou reaprender. Então, à custa do calor da forja, converte-se o ferro bruto em utilidade. Sofre o vento e a chuva, entreabre-se a flor numa festa de cor e perfume. Consumindo-se o óleo na candeia, ele se transforma em luz. O brilhante é o coração da pedra que se deixou lapidar. Cada criatura observa a criação de acordo com a experiência
que acumulou. Portanto, conquista-te, aprende, cresce, ilumina-te, eis a sugestão da natureza em toda parte. Quando o homem adquirir os olhos de ver e ouvidos de ouvir, perceberá a beleza da espiritualidade vitoriosa e distinguirá a sinfonia da eternidade. Tudo depende de nós. A sombra e a claridade, a cegueira ou a visão, a fraqueza ou fortalecimento surgem em nosso caminho, segundo a direção que impusermos às sagradas correntes da vida. Pois Deus é amor, é criação, é vida, é movimento, é alegria, é triunfo. Dirigimos nossos sentimentos para a vontade do Senhor, e o Senhor naturalmente nos responderá, santificando os nossos desejos. Então, entre os entrechoques da vida, nós, dentro da nossa personalidade, vamos formando o nosso caráter. E conosco caminham aqueles espíritos simpáticos, aqueles companheiros de lide espiritual, que muitas vezes na pergunta 211, que essa semelhança de caráter que existe muitas vezes entre irmãos gêmeos é porque são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e eles vão se sentir felizes por estar junto a nós. Fica aí a lição de Kardec, uma questão muitas vezes técnica, né, pelo lado da psicologia, que caráter, personalidade nós vamos formando ao longo da existência e é justamente a oportunidade que nos é dada na vida presente para que a gente venha fortalecer o nosso caráter ante a mensagem de Jesus. Porque dentro da doutrina espírita, os traços de caráter nós podemos ver ele em toda parte. A humildade que possamos exercer sem a subserviência. A dignidade sem o orgulho, o devotamento sem apego, alegria sem excesso, liberdade sem licença, firmeza sem petulância, fé sem exclusivismo, raciocínio sem aspereza, sentimento sem pieguice, caridade sem presunção, generosidade sem desperdício, conhecimento sem vaidade, cooperação sem exigência, respeito sem bajulice e valor sem ostentação. Assim, nós vamos formando dentro da nossa personalidade o caráter que será forjado perante as lutas da vida. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a lição da noite possa ser um caminho para que a nossa personalidade, o nosso caráter esteja sempre forjado no exemplo maior de Jesus. Que assim seja.